Vamos trazer mais uma pesquisa de intenção de voto para o nosso país, 2026. Tudo que a gente estava falando aqui tem a ver com 2026, são essas articulações políticas, as conversas entre os partidos, quem são os grandes líderes que vão decidir sobre as disputas em 2026. Bom, saiu a pesquisa Atlas Intel, Bloomberg, foi divulgada hoje e que mostra que Lula empataria tecnicamente com Tarcísio de Freitas, com Jair Bolsonaro. Eles ainda estão colocando Jair Bolsonaro aí na pesquisa, e Michele Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições de 2026. O empate é na margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos, e é importante dizer aí que a Atlas entrevista as pessoas pela internet, né, como se fosse aí uma espécie de enquete. Pesquisas, elas têm muita diferença no seu modo de fazer a pesquisa, né? Então, essa pesquisa ela é feita pela internet, com 5.510 pessoas entre os dias 22 e 27 de novembro. E a pesquisa mostra aí, ó, Lula e Tarcísio, Lula 49, Tarcísio 47, Lula e Michele, Lula 49, Michele 47. Os três ali, Bolsonaro, Michele e Tarcísio, com o mesmo percentual, 47, e Lula com o mesmo percentual, 49. O Lula continua quase todos ali com o mesmo percentual, ele só cai 2 pontos quando ele disputa com Eduardo Leite, mas que tem muito menos que ele, 28% das intenções de voto. E é importante dizer, nessa pesquisa, comparando com a pesquisa anterior, a diferença de Lula para Tarcísio caiu de 8 para 2 pontos percentuais. No levantamento anterior, que foi realizado em outubro, Lula tinha 52 e 44 tinha o Tarcísio. Agora o Tarcísio tem 47 e Lula tem 49. Lula caiu e Tarcísio subiu. Como é que a gente pode entender, Josias, esses números da pesquisa Atlas, que, como eu disse, é feita pela internet? A diferença, Fabiola, é importante registrar. A diferença entre pesquisa e enquete é que uma pesquisa tem métodos científicos, tem uma validade estatística, representatividade, você escolhe estratos sociais onde realiza a pesquisa. E a enquete não tem esse rigor metodológico. Nós estamos falando dessa pesquisa da Atlas, ela é considerada, a Atlas Intel, ela é considerada uma pesquisa com rigor científico, embora feita pela internet, não é uma enquete, né? Agora, muita gente acha que a pesquisa presencial capta de forma mais precisa a posição do eleitorado do que essa pesquisa feita pela internet, sem o cara a cara, o tete a tete do pesquisador com o pesquisado, né? Mas é uma pesquisa e deve ser tratada como um levantamento feito sob rigores metodológicos que são enquadrados num levantamento cientificamente balanceado, né? E o resultado mostra que 2026 continua sendo uma janela aberta para o imponderável. Não tem como antecipar. Hoje seria qualquer pessoa que se aventurasse a dizer quem vai ganhar a eleição presidencial no ano que vem estaria fazendo um exercício de quiromancia. Ora, esse resultado é muito ruim para o Lula, sobretudo, porque o Lula está cavalgando a máquina federal, ele é o presidente, está no exercício da presidência da República, ocupa um espaço privilegiado. Ainda no domingo foi a uma rede nacional de rádio e televisão para bater bumbo em relação à isenção do imposto de renda de R$ 5.000. Evidentemente, a pesquisa não captou esse pronunciamento do presidente no domingo, mas estou dizendo para exemplificar. O Lula está correndo o país, ele entrega chaves de casas do Minha Casa Minha Vida, ele inaugura escolas, ele corta a fita de obras. Então, ele tem a visibilidade que só um presidente no exercício do cargo tem. E ele continua empatado, já esteve mais adiante, mais à frente do Tarcísio. Também em outras pesquisas ele tinha registrado uma abertura de alguns pontos percentuais em relação ao Tarcísio, agora está empatado, tecnicamente, com o governador de São Paulo novamente. E a Michele aparece aí com o mesmo percentual
de votos nessa pesquisa, nos 3 cenários, e eu não sei por que continuam pesquisando o Bolsonaro, que está inelegível, mas está lá. O Bolsonaro, a Michelle e o Tarcísio estão na mesmíssima situação, segundo esse levantamento. 49% para o Lula, 3 cenários, e 47% para o Tarcísio, para a Michelle e para o Jair Bolsonaro. Muito ruim para o Lula isso, porque mostra uma dificuldade do presidente, a despeito de todas as ferramentas de que dispõe, uma dificuldade para abrir vantagem em relação aos seus potenciais adversários, né? E fica também o Tarcísio numa posição delicada, porque se ele sai do governo de São Paulo para se aventurar no cenário nacional, ele vai ter um adversário duro de roer, porque ele vai enfrentar um presidente no exercício do cargo, com todas as chances de melhorar a sua posição no próximo ano. E vai enfrentar também, eventualmente, a adversidade de não contar ou não dispor do apoio do Bolsonaro, como ele imagina, talvez esteja condicionando até a sua candidatura presidencial a esse apoio. E a Michelle está ali, Fabiola, percorrendo a conjuntura, mordendo os presidenciáveis pelas beiradas. Não é uma personagem negligenciável. É preciso ver qual é a taxa de rejeição dela, que deve ser maior do que a do Tarcísio. Talvez seja uma candidatura mais difícil de ser construída. Mas, como disse, não é uma personagem negligenciável. E para o Lula é muito incômodo chegar a essa altura dos acontecimentos, quase ao final do seu 3º ano de mandato, em empate técnico com Michelle Bolsonaro, que não tem nenhuma tradição política, ninguém sabe o que pensa Michelle Bolsonaro sobre as principais questões do país, ninguém sabe o que faria Michelle Bolsonaro na presidência da República. Então chega a ser até meio constrangedor para o Lula chegar a essa altura em situação de empate técnico com Michelle Bolsonaro. E ruim também que ele esteja apenas empatado com o Tarcísio de Freitas, ele que já chegou a abrir vantagem e recuou, Fabiola. Sakamoto, quero ouvir a sua análise a respeito dessa pesquisa, que, como a gente está ressaltando, claro, uma pesquisa feita pela internet, tem toda a diferença em relação a outras pesquisas que usam outros métodos, mas é uma pesquisa que traz aí o termômetro da eleição. E as pessoas estão aqui ressaltando, por exemplo, esse aumento do Tarcísio de Freitas, o que explicaria isso, essa força de Tarcísio. E também, né, como até disse agora o Josias, essa força de Michelle Bolsonaro, né? Ela sempre fica nesse patamar e mostra que tem ali um poder político ou não sei, quero te ouvir. Eu tenho, primeiro, fazer uma consideração geral, né, com relação à questão dos dados da pesquisa. E, é claro, pesquisa é fotografia de momento. E a essa altura do campeonato, ainda faltando um tempo antes de começar o processo eleitoral, a pesquisa diz muito mais a respeito do Lula, com relação à questão da avaliação da população quanto o Lula, do que com relação aos adversários. Tanto é que a gente estava analisando um dia desse uma outra pesquisa, em que era muito próximo os dados de todos os adversários, mostrando que, na verdade, a questão era mais indicando uma insatisfação com o Lula do que, propriamente dito, uma força do adversário. É claro que o campo bolsonarista, o que essa pesquisa mostra é que o campo bolsonarista ele ainda é um ator político relevante. E as pessoas que estão com maior visibilidade na mídia, dentro desse campo político, acabam conseguindo e conquistando. Eu não acho que exista alguma coisa específica para além das movimentações próprias do Tarcísio ou da Michelle. E em outras pesquisas você vê, inclusive, os outros candidatos, Caiado, Zema, Castro, até Castro, assim, Eduardo Bolsonaro, bem colocados. Em outras pesquisas também, muito próximo dos dados, o que mostra que é mais uma questão quase plebiscitária com relação ao Lula, né, e com relação a quem é apontado como um candidato, um adversário. Dito isso, ou seja, que é uma situação que é uma avaliação do governo Lula, eu estava puxando aqui os dados da Atlas de novembro de 2021, ou seja, um ano antes da eleição de 2022, né, com relação à aprovação do governo Jair Bolsonaro. O Lula está agora com um ótimo bom 44,4% pela essa pesquisa, caiu um pouco. Ruim péssimo 48,6%, né? Naquele momento, o Bolsonaro, o ótimo e bom, estava com 19%. E o ruim péssimo estava com 60%.
Mesmo assim, Bolsonaro chega em 2022, na urna do segundo turno, com uma diferença de menos de 2 pontos percentuais para o Lula. Num processo de melhora da imagem que vai sendo construído ao longo de 2022, à medida que o pacote de bondades da máquina pública foi sendo liberado, né? Então, o que acontece? O Lula, ele acredita que vai acontecer uma coisa semelhante com ele. Os marqueteiros Lula acreditam que vai acontecer uma coisa semelhante com ele. Ou seja, na hora que chegar 2026, o pacote de bondades começa, a população começa a sentir que não está tendo, por exemplo, o desconto de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, até 7 mil e pouco, quem ganha está reduzido. Né? Ou seja, que 90% da população se tornou isento de imposto de renda, isso vai sendo sentido. Mas o dinheiro de liberação de benefícios e outras coisas que o governo pretende fazer, lançamento de obra e tudo isso mais, ele acredita que isso vai alterar da mesma forma que alterou a curva de Bolsonaro. Né? Então, o que acontece? Os números do Lula, considerando, são ruins para o Lula, eu concordo com o Josias, né? Ainda mais que ele está com a máquina, só que comparado com o que era o Bolsonaro há um ano antes da eleição, na mesma época, na mesma pesquisa, no mesmo instituto, são muito melhores e mesmo assim o Bolsonaro faz uma reta, né? Na hora que a eleição pega fogo, na hora que tudo isso polariza. Né? A questão é, o que vai acontecer em 2026? Ninguém sabe. Que o Lula vai melhorar os números, eu não tenho muita dúvida com relação a isso. Se esse número vai ser suficiente para ele ganhar ou não a eleição, aí o tempo vai dizer. O fato é que, e aí eu termino com isso, em 4 de abril do ano que vem é o prazo máximo para desincompatibilização. Ou seja, quem está em um cargo público precisa deixar caso queira concorrer para outro cargo diferente do seu. E aí, o governador Tarcísio de Freitas vai ter que tomar sua decisão até dia 4 de abril do ano que vem. Ele vai olhar para a economia, ele vai olhar, aí sim, os números de hoje não, mas ele vai ter que olhar para os números e para a reta, se a tendência do Lula está de subida ou de queda, ou de estabilidade, em abril de 2026. Daí, ele vai tomar sua decisão. E aí, tomada a sua decisão, Fabiola, vai impactar também na decisão dos demais.